Olá pessoal, bom, neste vídeo nós vamos tentar responder, uma pergunta que muitas pessoas antes de investir ou até mesmo quando começam a investir se fazem, que é a pergunta de como ter uma renda mensal investindo em fundos imobiliários, Então isso é possível sim, Basta você seguir alguns passos, Que a gente vai também comentar um pouco sobre cada um deles. Bom, mas voltando à situação do viver, de renda, que é o que você pretende, quando você quer receber uma renda mensal com fundos imobiliários. Bom, quem acompanha os investimentos, viu aí que essa semana o Luiz Barsi, que é o maior investidor que nós temos hoje no Brasil, ele afirmou em um podcast, que recebe por dia dividendos, equivalente a 1.015.000 reais, por dia. É isso mesmo que você ouviu, Ele afirmou que recebe dividendos equivalentes a 1.015.000 reais, para ser mais preciso, Assim como ele afirmou, por dia, Então, a cada dia, todo dia, entra na conta dele esse valor, Aqui nós temos a seguinte situação, que é um dos princípios do investimento. É o dinheiro trabalhando por você, O dinheiro trabalhando enquanto você dorme, enquanto você descansa, tá certo? Então ele afirmou isso, Mas como nós somos investidores, que estamos começando agora, que estamos com os pés ainda no chão, temos ainda alguns receios, vamos pensar em algo pequeno, por exemplo, receber uma renda mensal de R$ 1.200, que é o valor equivalente ao salário mínimo hoje, aproximadamente, Então, aí você pode estar se perguntando, Romulo, eu posso receber esse valor, R$ 1.200? Pode sim, É claro que existem algumas situações, que você precisa levar em consideração para chegar, nesse valor, principalmente, ou nesse valor primeiro, Bom, então, diante dessas afirmações, só lembrando, o que são os fundos imobiliários, São aqueles fundos, que estão na bolsa de valores, são negociados na bolsa de valores, que tem como aportes aí o mercado imobiliário, tá certo? Então, lembrando que para você investir em fundos imobiliários, você precisa antes ter uma conta em uma corretora, e essa corretora é ela que vai lhe fazer uma ponte, entre você e o investimento em si, tá bom? Outra coisa importante, lembrando que nem todo fundo imobiliário paga dividendos mensal, nem todos, tá bom? Uma grande maioria sim, mas nem todos fazem isso. Outra coisa importante, que eu tenho que levar em consideração, se aquele fundo imobiliário realmente é vantajoso eu ter ele na minha carteira, para mim assim poder investir nele, Bom, então chegar, aos R$ 1.200 como renda, extra, mensal, enfim. Você tem que seguir, alguns princípios, Até anotei aqui alguns passos, O primeiro passo é você ter disciplina. Então, aquela ideia do eu estar gastando, com qualquer coisa, gastando de qualquer forma, isso me tira o foco, em determinadas situações. Então, ter disciplina é algo essencial. Outra coisa da disciplina é o seguinte, Eu estou recebendo os dividendos, o que é que eu faço com eles, A ideia é reinvestir esse valor, em outros fundos imobiliários ou até mesmo no do que você recebeu o dividendo, Então isso é ter disciplina, O primeiro passo para você conseguir chegar a esses R$ 1.200 de renda extra, Não esqueça também que o necessário é você todo mês destinar um valor para os fundos imobiliários, por exemplo, O segundo passo é pensar o seguinte, Patrimônio primeiro, renda depois. Isso porque, Não esqueça que outro princípio também dos investimentos, investimento, ele em algum momento ele pode não te deixar rico, mas ele também pode, Mas o principal fator do investimento é o quê?
é o levantamento de patrimônio, tá certo? Então, o que acontece, né? Você está ali juntando dinheiro no investimento, tenha certeza que você está aumentando o seu patrimônio. Com o aumento do patrimônio é que vem, né, os lucros dos rendimentos, tá bom? Então, patrimônio primeiro, né, renda depois. Isso é muito importante ter em mente, tá bom? E o terceiro ponto, né, diversificar, é aquela história, né? Nos investimentos tem muito essa história de diversificar a carteira, né? Então, eu não focar somente em uma coisa. Por exemplo, nós estamos falando de fundos imobiliários, mas tem as ações, tesouro direto, infinidade de investimentos, né? Então, cada um é necessário você ter um aporte para ter uma diversificação. Assim também nos fundos, né? Existem uma diversidade de fundos imobiliários. Tem os fundos de tijolo, papel, fundos logísticos, hospitais, enfim, né? Uma infinidade. Então, diversificar é algo necessário e importante, né? Para os fundos também, tá ok? Então, são esses 3 passos, né? Só relembrando, ter disciplina, patrimônio primeiro, renda depois e diversificação sempre, né? Então, esse é muito importante, né? Para finalizar o vídeo, né? Também peguei aqui uma anotação para a gente não se perder na conta, tá certo? Mas quanto eu preciso, né, necessariamente para chegar, por exemplo, em R$ 1.200? Eu vou pegar aqui como exemplo um único fundo imobiliário, né? Claro, é um exemplo, né? Não é uma dica de investimento, é apenas um exemplo, que é um fundo logístico, né? Que é o XPLG11, tá certo? Então, o que é que eu preciso, né? Lembrando que o fundo imobiliário ele paga por cota. Então, cada cota paga um valor determinado de dividendo, né? Por exemplo, o último rendimento do XPLG11 foram 70 centavos por cota. Cada cota está valendo hoje R$ 96, né? Então a pergunta é: quantas cotas eu preciso ter, tá ok? Para mim chegar nesses R$ 1.200, né? Fiz uma conta aqui já, né, bem rápida. Se eu pegar, por exemplo, 1.720 cotas e multiplicar por 70 centavos, que é o valor do dividendo, eu chego em R$ 1.204, tá certo? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso de 1.720 cotas desse fundo em específico para chegar em R$ 1.204, que é o valor aproximado, né, de 1.200, tá certo? Mas quanto seria isso em dinheiro, né? Já que o número de cotas é esse, mas cada cota vale R$ 96. Então, se eu multiplicar, né, 1.720 cotas por 96, eu chego aí em R$ 165.120. Você Romulo, muito dinheiro, né, para mim receber R$ 1.200. Pessoal, exatamente, né? Então, é muito dinheiro, mas lembre-se dos princípios, né? Então, tudo isso atrelado, né, aos dividendos, né? Mas é isso, né, pessoal? Precisa de muito dinheiro? Precisa, né? Mas lembre-se que investimento é paciência a longo prazo. Você só consegue chegar lá se você tiver paciência a longo prazo, né? Então, não se assuste com o valor, né? Quando você vai começando ali investindo pouco a pouco, em algum momento você vai chegar lá, tá certo? Então este foi o nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitar, pedir o like de vocês, né? Muito importante para nós. E até o próximo vídeo.